noite, pessoal, família, público que tá vendo em geral. Hoje tô trazendo uma novidade quente. Não toda novidade, mas mais uma notícia, mais uma discussão, mais uma intriga pra vocês. Sei que tem muita pessoa que tem fandom de Sukuna, Gojo, de Jujutsu no Kaisen, e hoje eu vou trazer intriga, vou trazer aqui, ó, pancadaria sobre isso. Muita pessoa anda falando nas plataformas de anime, como, vamos dizer, Reddit, ou grupos entre si, no Twitter, no Instagram, até no YouTube em si, falando, o Sukuna, ele solou o Jojo porque tinha ajuda. O Sukuna é isso, o Gojo é aquilo. O Gojo estava nessa forma, o Sukuna naquela forma. Daí agora eu vou trazer uma perspectiva mais pessoal minha, entendeu? Com fatos também. Primeiramente, o Sukuna, indiscutivelmente, atualmente é o feiticeiro mais forte. Ele é o usuário de energia amaldiçoada mais forte, na verdade. Não existe atualmente um usuário apresentado na obra inteira pelo nosso autor querido que seja mais forte que ele. Claro, tem tão forte ou tão talentosos quanto, mas ainda foram derrotados ou índios de base, ou vala, pelo Sukuna, como o nosso advogado que despertou há menos de um ano ou como um usuário de energia amaldiçoada e o próprio Sukuna reconheceu ele. Ele tem um talento tão grande ou até melhor do que o próprio Gojo. E o próprio Gojo é uma existência fora da curva, uma anomalia ambulante. Porque o próprio luta entre Gojo e Sukuna, eles despedaçavam parte dos seus cérebros e regeneravam para utilizar técnicas amaldiçoadas mais rapidamente. Como, quebrando a expulsão de domínio. Pum, destrói aqui, reconstrói para conseguir fazer de novo assim. Então, os dois são anomalias. E ser reconhecido como anomalia de igual para igual em termos de talento e potencial já te faz um ser anomálico também. Outro fato muito interessante que sempre tem esse conflito é, sim, o Sukuna está sendo aos pouquinhos nerfado pelo autor, se tu for perceber. No início da história, bem no começo, ele era muito bufado, o Itadori despertava o Sukuna ali, o Sukuna tomava o controle do corpo para retalhar, retalhar. Nenhum inimigo batia de frente. O único que bateu de frente naquelas foi o Gojo. Além de Satoru Gojo, nenhum deles bateu de frente. E agora no próprio mangá, no anime até não ainda, mas no mangá nos capítulos mais adiantados, no atual que eu tô falando, que lançou nem uma semana já faz, o próprio o Sukuna está sendo nerfado porque, primeiramente, ele perdeu seu objeto amaldiçoado. Ele tinha um objeto amaldiçoado que ele não usou na luta contra Gojo. Isso, pra minha percepção, já mostra claramente quem era o mais forte e o mais fraco. Porque Gojo estava 200% mais forte com o encantamento de fortalecimento sobre ele. Então ele tinha tudo sobre 200% com base, na base dele. Sukuna estava no geralzão, basicozão. Claro, ele tinha o poder das 10 sombras do Megumi e do Kanzenin, então isso foi muito OP. Os dois eram uma batalha muito feroz, mas o Sukuna estava sem seu objeto amaldiçoado. Acredito que só aí a gente já consegue falar assim: mas o Sukuna usou aquilo, tal. Não tinha objeto amaldiçoado. Aí a gente já fecha e fala: Sukuna estava aqui, Gojo estava aqui. Não tem o que discutir. Mas se quiserem ter opiniões diversas, coisas que eu não reparei, pode tacar aqui nos comentários, eu vou ler, pode até que deve trazer até um outro vídeo, alguma coisa do conteúdo para me olhar. Eu agradeço, vou olhar, vou apreciar e vou trazer um vídeo novo sobre isso. Voltando, Sukuna não tinha esse objeto amaldiçoado. Quando ele recebeu esse objeto amaldiçoado, poucos antes da gente ver realmente seus usos em batalhas, sua adaptabilidade na mão de um feiticeiro não, um usuário de energia amaldiçoada mais forte naquele universo atualmente, em mais ou menos 1000 anos não nasceu um ser mais forte que ele. Ele foi selado. Sim, ele foi selado. Esse objeto amaldiçoado, que aparentemente ia ser um buff na força dele, foi selado pelo team do Itadori. Megumi não, mas o team Itadori, entendeu? Com todo o pessoal ajudando ele, apoiando. E realmente, a gente não conseguiu ver. Ele foi nerfado de aí. Daí, segundo, o próprio. Não, o Ring. Não é o Ring o nome dele. Mas tem um personagem dentro do Jujutsu no Kaisen, me fugiu o nome agora nesse momento.
mas ele tem literalmente um próprio ser amaldiçoado apoiando ele. Então, em termos de energia amaldiçoada bruta, ele é extremamente forte. Em questão, descobrimos recentemente que esse ser específico é capaz de aguentar um dedo do Sukuna, que é o objeto amaldiçoado atualmente, meio que pico do universo, entre aspas, né? Ele aguentou, não foi possuído em nada. No meio de uma batalha contra o próprio Sukuna, ele falou, expansão de domínio. E com base nisso a gente pensa, qual vai ser a expansão de domínio dele? É como quando a gente estivesse vendo o Bleach, a gente pensa, qual vai ser a Bankai deles? É mais ou menos esse sentimento. E sim, é uma expansão de domínio muito OP, muito apelona, muito fora da curva. É a mais ridiculamente forte se eu fosse falar até hoje. Por quê? Tem milhares, infinitas espadas em volta dele. Cada uma das espadas é um objeto amaldiçoado, uma técnica que ele copiou. Sim, ele é como se fosse um Sharingan, um Kakashi da vida. Ele olha para a técnica amaldiçoada, a tua habilidade, pau, copiei e vou usar até melhor do que tu usaria. E com base nisso a gente vê um mar infinito de habilidades que ele copiou e teoricamente as habilidades estariam no modo aleatório, então ele não saberia qual pegar. Só que ele desenvolveu suas habilidades tão alto level, high level, que quando ele quer pegar uma espada que tem uma habilidade amaldiçoada, é a mais adequada para a situação. Ele não tem que pensar para escolher. A própria técnica influencia para ele pegar a melhor habilidade para aquela situação. Então o que acontece? Ele pegava sempre as habilidades mais necessárias. E o Sukuna, como tinha que constantemente manter uma barreira para não ser enfraquecido pelo meu domínio. Porque, primeiramente, acabou de sair da luta contra o Gojo. Não tá aos 100% agora, então. Lutou contra uma outra luta contra uma reencarnação de um ser, um feiticeiro de 1000 anos atrás, muito forte. Vou trazer até um vídeo sobre ele, porque eu achei bem legal ele. Terceiro, foi selado seu objeto amaldiçoado. Quarto, foi selado sua técnica amaldiçoada. Então ele estava só no punho e nas artes marciais. Tava no cru. Com base nesse cru, ele tinha constantemente manter uma barreira para lutar tanto quanto esse coadjuvante, nosso protagonista, quanto o Itadori em si. Era uma luta muito pressionada do lado do Sukuna. A gente estava vendo ansioso, pensando, é agora que o Sukuna morre? É agora que acontece uma reviravolta? O que vai acontecer? Não sabemos exatamente. E daí a gente descobre algo muito OP. Itadori Yuji atingiu, entre aspas, uma das técnicas de grau especial. Que ele atingiu? Técnica de reversão de energia amaldiçoada, que é literalmente uma técnica que te meio que deixa quase imortal, porque quando tu ainda tem energia amaldiçoada, consegue aplicar essa técnica, tu perdeu um braço, tu cura, tu perdeu uma parte do cérebro, tu cura, tu ficou quase imortal, saca? Então, sim, é quase impossível te mandar de base se tu tem essa técnica no nível muito high level, quase impossível. Ele esteja forte o suficiente para que não te dar um hit kill, tu não morre, tu não vai de base. Então, com base nisso, eles começaram essa luta frenética. E depois de alguns minutos, a técnica amaldiçoada do Sukuna voltou e ele usa retalhar. Só que o retalhar estava enfraquecido, querendo ou não, ele passou por várias lutas, foi selado, acabou de sair do selo. Então, era um retalhar que tanto o nosso coadjuvante quanto o nosso protagonista, o Itadori Yuji, aguentavam de boas. Estavam todos esfolhados, rasgados, mas aguentavam, curavam e lutavam de novo. E aí que apareceu o fator mais OP, que daí abriu margem para muita coisa nova ali. O nosso coadjuvante, que eu vou até pesquisar o nome dele para falar nos próximos vídeos, que eu acabei esquecendo no calor do momento, ele usou retalhar. Sim, ele usou a técnica do Sukuna. Então a gente pensa, se ele consegue usar a técnica do Sukuna, ele consegue usar a técnica do Gojo, ele consegue usar a técnica do... Oh, meu Deus, era o melhor amigo do Gojo, que ele tem a habilidade de devorar maldições. Em outras palavras, ele era como um reservatório gigante de seres muito poderosos que ele podia liberar quando ele quisesse, ou usar como ele quisesse. Então, se tu for pensar, esse coadjuvante tem um potencial bruto que é uma bomba nuclear ambulante, praticamente. Porque se ele viu, ele faz. Ele compreende, ele entende, ele aperfeiçoa. Então, não sei vocês, mas isso me deu porque milhares de teorias, junto com a teoria que talvez o Gojo volte com uma maldição, a teoria que ele possa se fundir com a Rika, a teoria que ele possa usar aqui de forma melhor ainda, tanta teoria, tanta coisa que abriu com base em uma
cena, uma técnica abriu um universo novo de teorias. Porque, cara, é muito OP. Tu tá num universo onde tu inatamente nasce com uma habilidade, tu não consegue mudar essa habilidade, e tu não consegue aprender essa habilidade, e existe um ser que foge dessa curva. Ele não é um ser assim, mais sorte. Não, ele consegue simplesmente aprender todas as habilidades. Isso é muito OP. Então, não sabemos se isso é uma questão exclusiva dele, ou é poder ser aprendida ao futuro do mangá. Por exemplo, falar, tem que atingir condição XYZ para te também conseguir aprender habilidades amaldiçoadas dos outros. Não sabemos. Porque, como por exemplo, Sukuna possui o corpo do Megumi e consegue acender as sombras. Tá, ele possui o corpo. Só que não necessariamente o corpo correlaciona à alma. Como o Mahito dizia que a alma é o centro, mas como o Tojin Fushiguro dizia, o corpo é o corpo o centro. Se o corpo é forte o suficiente, a alma se subtrai. E se a alma for suficiente na visão de Mahito, o corpo é uma casca. Então, qual dos dois está certo? Ou os dois estão certos, ou os dois incorretos. Sabemos que Sukuna consegue usar as habilidades dos outros, claro, com certos requisitos específicos, como no caso agora, ter o corpo do seu hospedeiro, no caso o Megumi, mas está usando. Então fica uma teoria muito grande se os feiticeiros ou usuários de energia amaldiçoada têm que atingir uma condição especial, uma situação, para conseguir utilizar essas habilidades, expandir o seu leque de habilidades, expandir o seu limite como ser e evoluir ainda muito mais. Então, por enquanto, é só. Tamo junto, é só o começo. Vai ter muito mais vídeo assim de teoria, meio umas loucuradas minha. Se bater uma loucurada minha, eu vou trazer aqui pra vocês e compartilhar. Vai ser tanto isso aqui como um histórico das minhas loucuradas, se eu conseguir prever o futuro que vai acontecer nessa obra ou não, como também muitas perspectivas novas, ou retrospectivas, ou reviews sobre esses capítulos novos que está lançando, é algo muito bom. Vou trazer tudo aqui. Primeiramente, vou ficar na descrição nome da obra, capítulo que eu falei sobre essa review, e caso vocês queiram deixar um comentário, um like, compartilhar, vai ser muito bom, porque sempre me motiva a crescer muito mais o conteúdo do canal, diversificar para diversos nichos, como eu falei, diversificar como eu fazer o conteúdo e melhorar de diversas formas. Por enquanto é só. Boa noite, pessoal.